Os adventistas afirmam que são cristãos, mas discordam de Jesus Cristo. Então, como que alguém que discorda de Jesus Cristo pode afirmar que é cristão? Jesus Cristo ensina em Marcos 2, 27, que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Se o sábado foi feito por causa do homem, é óbvio que antes do homem não existia o sábado. E como o homem foi feito por Deus, em seguida Deus fez o sábado. É difícil de entender esta verdade lógica, mas os adventistas discordam de Jesus. Eles ensinam que o sábado é tão eterno quanto Deus. Se Deus é eterno, então o sábado é eterno, ensinam os adventistas. Mas Jesus discorda dos adventistas. Jesus ensina que o sábado veio por causa do homem. E se o homem teve um começo, é óbvio que o sábado também teve um começo. Quando foi que o sábado teve um começo? Depois de o homem ter sido criado. Portanto, assim como havia uma época em que o homem não existia, também havia uma época que o sábado não existia. Certo? E se o sábado não existia, e os adventistas insistem que o sábado existia, então os adventistas discordam de Jesus. E se eles discordam de Jesus, como que eles podem ensinar que são cristãos? E se eles discordam de Jesus, como que eles podem ensinar que são cristãos? Portanto, em Marcos 2, 27, Jesus foi bem claro que o sábado só passou a existir depois que o homem foi criado, pois Jesus disse que o sábado veio por causa do homem. Veja 1 aos Coríntios 11, 9, que diz: nem foi o homem criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Ou seja, se o homem não existisse, não existiria a mulher, porque a mulher só passou a existir depois que o homem foi criado. Da mesma forma, o sábado veio a existir por causa do homem. Se o homem não existisse, não existiria o sábado. Então essa é a verdade bíblica. Mas infelizmente os adventistas, até o presente, não aceitam esta verdade bíblica. E sendo assim, como que eles podem dizer que são cristãos, se eles discordam das verdades que são apresentadas no Evangelho? E sendo assim, como que eles podem dizer que são cristãos, se eles discordam das verdades que são apresentadas no Evangelho? Em Marcos capítulo 2, versículo 28, Jesus diz que é Senhor do sábado. A palavra Senhor na Bíblia significa uma pessoa que tem autoridade. Veja a 1 de Pedro 3,6, onde diz que Sara, esposa de Abraão, costumava chamar o seu marido Abraão de Senhor. Por quê? Ela respeitava a autoridade do seu marido Abraão. Assim como Sara era submissa ao seu senhor Abraão, e Abraão era senhor de Sara, da mesma forma o sábado também é submisso a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Senhor do sábado. Por isso que Jesus Cristo tinha autoridade sobre o sábado, ao ponto dele e seus discípulos trabalharem no sábado, sem problema nenhum. Por quê? Porque o sábado estava submisso a Cristo. Se Jesus ensinou que o sábado veio por causa do homem, e a Bíblia ensina que a cabeça do homem é Cristo, 1 Coríntios 11, 3, pois Cristo participou com seu pai Yahvé em fazer o homem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos quem? Deus, Yahvé e Jesus Cristo. E Jesus que estava lá no céu com Yahvé. Por isso que diz façamos, porque Jesus estava ali naquele momento em que Deus criou o homem. É óbvio que Jesus tem autoridade sobre o homem e sobre o sábado, porque o homem e o sábado estão atrelados um ao outro, porque tanto o homem quanto o sábado dependem de Jesus.
Ora, se eu dependo de alguém, é óbvio que este alguém é meu Senhor, por respeito. E Jesus é Senhor do sábado, porque o sábado depende dele. E Jesus é Senhor do homem, porque o homem depende dele. Veja João 21:7. Quando Jesus apareceu para o apóstolo João, o que foi que João disse para Pedro? É o Senhor! Por isso Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, portanto Jesus é o Senhor do sábado, no sentido de que o sábado deve obediência a ele, assim como os apóstolos deviam obediência a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era Senhor. O sábado era submisso a Jesus. E se Jesus violava o sábado junto com seus discípulos, é porque Jesus tinha autoridade, era Senhor para fazer isso. E se o sábado depende de Jesus, Jesus ensinou que o sábado era a única exceção à regra que os sacerdotes podiam violar. Quem somos nós para querermos corrigir Jesus nesse sentido? Mas os adventistas, até o presente, têm corrigido Jesus, ensinando nas entrelinhas que Jesus está errado. Portanto, como vimos, o sábado veio por causa do homem. Logo, o sábado só passou a existir depois que o homem foi criado. Como o homem só passou a existir no sexto dia criativo, isso significa que até o quinto dia criativo não existia o sábado. E se o sábado não existia até o quinto dia criativo, é óbvio que o sábado nunca existiu desde que Deus existe. Sim, os adventistas ensinam que se Deus é eterno e Deus sempre existiu, então o sábado é eterno e o sábado sempre existiu. Só que esse ensino, conforme nós vimos, discorda do ensino de Jesus em Marcos capítulo 2, versículo 27, conforme nós vimos.